Depois de 17 anos juntos, minha esposa confessou que me traiu com meu melhor amigo pouco antes de nos casarmos. Algumas semanas atrás, minha esposa soltou uma bomba que destruiu tudo o que eu achava que sabia sobre nosso casamento. Sem rodeios, ela me contou que, 17 anos atrás, poucos meses antes de nos casarmos, ela convidou meu melhor amigo para ir até nossa casa com a intenção de dormir com ele. Disse que nada aconteceu, mas como posso simplesmente acreditar nisso? Como confiar em uma verdade que foi escondida por tanto tempo? No instante em que ouvi essas palavras saírem da boca dela, senti o chão desaparecer sob meus pés. Meu primeiro pensamento foi que talvez eu tivesse ouvido errado. Mas não, ela repetiu, como se estivesse apenas tirando um peso das costas, sem perceber que estava jogando esse peso todo em cima de mim. Não sei o que foi pior, a traição emocional ou o fato de que foram duas pessoas que eu mais confiava no mundo. Minha esposa e meu melhor amigo. Mesmo que tenha sido no passado, a dor era agora. Me pergunto se, durante todos esses anos, ela já olhou para mim e pensou em me contar. Ou se só revelou isso agora porque não conseguiu mais carregar essa culpa. Tentei controlar minha reação, mas minha mente estava um caos. Perguntei como isso aconteceu, quando, por quê. E a única coisa que ela me dizia era que não sabia por que estava confessando agora, apenas que sentiu que devia. Mas devia para quem? Para mim ou para ela mesma? O mais assustador é que, depois de tantos anos juntos, eu nunca suspeitei de nada. Será que fui cego esse tempo todo? Será que nossa história sempre teve essa sombra pairando sobre nós e eu simplesmente nunca percebi? Tentei pensar logicamente. Foi antes do casamento. Será que isso faz diferença? Seria possível simplesmente deixar essa informação de lado e seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Porque era assim que ela parecia encarar a situação. Como se essa confissão fosse apenas uma pedra no sapato que precisava ser retirada. Mas para mim, era um terremoto. Algo que abalava todas as certezas que eu tinha sobre nós dois. E a pior parte? Eu não sabia nem por onde começar a processar aquilo. Mesmo com a confusão na minha cabeça, uma coisa ficou clara: se ela nunca tivesse me contado, eu jamais saberia. Durante 17 anos, nossa vida seguiu normalmente, sem que eu imaginasse que existia esse segredo enterrado entre nós. Se isso ficou escondido por tanto tempo, quantas outras coisas também ficaram? Esse pensamento me corroía. Será que ela me contou porque me ama e quer ser honesta? Ou porque sabia que, se eu descobrisse por outra pessoa, seria ainda pior? E então, veio o pior pensamento de todos: e se essa confissão não fosse toda a verdade? Depois da confissão, tentei entender o que levou minha esposa a fazer isso. Eu queria uma explicação que fizesse sentido, algo que me ajudasse a processar aquilo. Mas o que ela disse só me deixou ainda mais confuso. Segundo ela, naquela época, estava frustrada, cansada, se sentindo presa em casa com nosso recém-nascido. Disse que brigávamos muito e que, por algum motivo, achou que eu não ligaria se descobrisse. Mas como alguém pode acreditar nisso? Se realmente não importava, por que esconder por quase 2 décadas? Quanto mais ela falava, mais as peças pareciam não se encaixar. Ela disse que foi um momento de fraqueza, mas também afirmou que nunca teve coragem de ir até o fim. Então, foi fraqueza ou foi consciência? Se realmente se arrependeu, por que nunca me contou antes? O que me atormenta não é só o que aconteceu, mas como a história dela mudou cada vez que eu fazia mais perguntas. Primeiro, era só uma conversa. Depois, uma visita inocente. E então, a verdade veio em doses pequenas, como se ela estivesse testando o quanto eu poderia suportar. O que me assombra é que essa não foi uma traição impulsiva, daquelas que acontecem no calor do momento. Foi uma decisão pensada. Ela se sentiu atraída pelo meu melhor amigo e tomou a iniciativa de chamá-lo para nossa casa. Isso significa que, naquele momento, ela escolheu colocar em risco tudo o que estávamos construindo. Escolheu trair a minha confiança antes mesmo de trocarmos nossos votos. Como posso olhar para nossa história do mesmo jeito depois de saber disso? E então, outra coisa começou a me incomodar: e se essa não foi a única vez que ela sentiu vontade de fazer algo assim? Se naquela época ela achou que eu não me importaria, quantas outras vezes teve pensamentos parecidos? A diferença é que, dessa vez, ela contou. Mas e as vezes que não contou? Fiquei me perguntando se já estive nesse papel outras vezes sem nem saber.
Cada vez que tentava racionalizar, sentia que estava apenas cavando um buraco mais fundo. Eu queria acreditar nela, queria que tudo aquilo fosse apenas um erro do passado, algo que realmente não significava nada. Mas como confiar em alguém que passou 17 anos escondendo algo tão grande? Se não fosse por essa confissão, eu teria vivido minha vida inteira sem saber. E talvez, só talvez, teria sido melhor assim. Mas agora que sei, não posso simplesmente fingir que nada mudou. Porque mudou. E eu ainda não faço ideia do que fazer com isso. Quando tentei entender como tudo começou, minha esposa mencionou algo que me pegou desprevenido, e um simples "Oi, como você tem estado?", enviado pelo MySpace. Foi assim que tudo começou. Um clique, uma mensagem, e de repente, ela estava conversando com o meu melhor amigo pelas minhas costas. Eu nunca pensei que algo tão pequeno pudesse ter levado a algo tão grande. Mas a verdade é que não foi apenas uma mensagem. Foi uma porta que ela mesma abriu. Ela me contou que a conversa começou depois de uma briga nossa. Um desabafo inofensivo, segundo ela. Mas, ao que parece, a conversa evoluiu rápido. Ele era alguém que já fazia parte da nossa vida, alguém com quem ela se sentia confortável. Então, por que não recorrer a ele? Mas o que me incomoda é que, se era tão inocente, por que esconder? Por que apagar mensagens? Por que deixar essa história enterrada por tantos anos? A pior parte é que não foi um erro do momento. Ela não apenas esbarrou nele em algum lugar e algo aconteceu. Ela foi atrás. Ela tomou a iniciativa. Ela procurou o meu melhor amigo. E ela sabia exatamente o que estava fazendo quando enviou aquela primeira mensagem. Não consigo parar de me perguntar, será que ela já queria isso antes mesmo de abrir a conversa? Será que a intenção sempre esteve ali, esperando uma desculpa para se manifestar? Fico pensando no meu melhor amigo também. Na época, eu confiava nele cegamente. Se ele me contasse que estava conversando com a minha esposa, eu não teria suspeitado de nada. E talvez seja isso que mais doa, e a sensação de que fui feito de idiota. Eles trocaram mensagens, falaram sobre coisas que eu nunca saberei, e eu continuei vivendo minha vida, sem imaginar que aquele cara que eu chamava de irmão poderia estar cruzando uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. Se tudo tivesse parado nas mensagens, talvez eu conseguisse lidar melhor com isso. Mas não parou. A conversa se tornou um convite. Um convite que foi aceito. E agora, fico preso nesse pensamento, se ele tivesse dito sim, será que minha esposa teria me contado isso algum dia? Ou será que eu teria vivido minha vida inteira na ignorância, sem nunca saber que um simples "oi" quase destruiu tudo? E é isso que me assombra. Porque agora, sei como tudo começou. Mas ainda não sei como termina. Minha esposa descreveu a noite em detalhes, como se estivesse tentando me convencer de que nada realmente aconteceu. Ela disse que, quando meu melhor amigo chegou, ela o levou direto para o quarto. Sentou-se na cama e sugeriu que ele fizesse o mesmo. A intenção dela estava clara. Mas, para minha surpresa, ele recusou. Escolheu sentar-se em uma cadeira distante, hesitou por alguns segundos e então disse: "Acho melhor eu ir embora." Ela tentou impedir. Mas ele saiu. Essa cena não sai da minha cabeça. Eu a imagino esperando, talvez ansiosa, talvez nervosa. Eu imagino ele, parado ali, enfrentando uma escolha que poderia ter mudado tudo. Mas o que realmente o fez ir embora? Foi moral? Foi culpa? Ou foi apenas medo de ser descoberto? Minha mente brinca com todas as possibilidades, e nenhuma delas me traz alívio. Porque, no final das contas, ele ainda foi até lá. Ele ainda aceitou o convite. E minha esposa? Ela queria que tivesse acontecido? Se ele tivesse tomado a iniciativa, será que ela teria recuado? Ou será que teria seguido em frente sem hesitar? O que mais me incomoda nessa história não é o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido. Porque, naquele momento, tudo estava pronto para que minha esposa me traísse de forma definitiva. A única razão para isso não ter acontecido foi porque ele decidiu não fazer. O que isso diz sobre ela? O que isso diz sobre nós? Tantos anos depois, ainda estamos juntos, mas esse detalhe não me deixa em paz. Se a não vindo dele foi o único motivo para nada acontecer, então significa que minha esposa nunca escolheu me manter fiel.
Ela não decidiu preservar nosso relacionamento. Foi uma decisão dele. Um estranho controle do destino, onde minha felicidade nunca esteve realmente nas mãos dela. Se ele tivesse dito assim, eu teria sido traído, sem nenhuma dúvida. Mas como nada aconteceu, pelo menos, segundo a versão dela, eu deveria me sentir aliviado. Porque a verdade é que não me sinto. Me sinto traído do mesmo jeito. Porque a intenção esteve ali. A traição já estava dentro dela antes mesmo da porta se abrir para ele. E agora, depois de 17 anos, essa história voltou para me assombrar. O que significa isso para mim? O que significa para nós? Se minha esposa tivesse me contado tudo de uma vez, talvez eu conseguisse lidar melhor com isso. Mas não foi assim que aconteceu. A verdade veio em partes, como se ela estivesse decidindo aos poucos o que eu tinha o direito de saber. Primeiro, disse que só queria conversar. Depois, admitiu que o convidou para ir até lá. Só mais tarde confessou que pretendia dormir com ele. Cada vez que eu pressionava, a história mudava. Como posso confiar em alguém que reescreve o passado conforme lhe convém? No início, tentei me agarrar à ideia de que, no fim das contas, nada aconteceu. Mas a maneira como ela lidou com essa confissão me fez questionar tudo. Se ela foi capaz de esconder isso por 17 anos, o que mais pode ter sido varrido para debaixo do tapete? Quantas vezes já olhei nos olhos dela, sem saber que havia segredos entre nós? O pior de tudo é que, agora, cada lembrança nossa parece distorcida. Os momentos felizes, as promessas feitas, será que tudo isso sempre teve essa sombra por trás? O que mais me incomoda é que ela não parece entender o impacto disso. Ela diz que me ama, que nosso casamento sempre foi real, que isso ficou no passado. Mas como posso acreditar em palavras de alguém que já me provou que sabe mentir por anos a fio? Se foi tão fácil para ela esconder isso por tanto tempo, o que me garante que não há mais nada escondido? E se ela nunca tivesse me contado, será que algum dia eu descobriria? Toda vez que fecho os olhos, minha mente trabalha contra mim. Fico revivendo nossas conversas, tentando encontrar pistas, sinais que talvez eu tenha ignorado. A forma como ela hesita quando falo sobre o assunto. O jeito que seus olhos desviam quando pergunto se há mais alguma coisa que ela nunca me contou. E eu odeio essa sensação. Odeio não saber se a pessoa ao meu lado é realmente quem eu sempre pensei que fosse. Talvez seja isso que mais me machuca, não o que aconteceu há 17 anos, mas o fato de que a mulher com quem construí uma vida parece cada vez mais uma estranha. Eu olho para ela e me pergunto, quantas versões da verdade ainda existem? E, mais do que isso, quero saber se alguma vez terei uma resposta real. Agora, estou preso entre duas escolhas impossíveis. Por um lado, sei que tudo isso aconteceu antes do nosso casamento. Tecnicamente, não houve traição durante a nossa união. Mas, por outro lado, essa história destruiu a confiança que eu tinha nela. Não importa quantas vezes eu tente me convencer de que foi só um erro do passado, minha mente se recusa a aceitar. Porque, no fundo, não é só sobre o que ela fez. É sobre o que ela escondeu. Se ela pôde esconder isso por 17 anos, o que me garante que não há mais segredos enterrados? O que me garante que, em algum momento da nossa história, ela não cruzou a linha de verdade e apenas decidiu nunca me contar? Se ela só revelou essa história agora, depois de tanto tempo, quem me garante que foi um ato de honestidade e não uma tentativa de aliviar a própria culpa? Porque é isso que parece, como se ela tivesse jogado esse peso em mim e esperado que eu simplesmente aceitasse. A questão é que eu não sei como seguir em frente. O casamento que eu conhecia, a relação que eu confiava, tudo parece ter sido construído sobre um alicerce falso. Sempre me orgulhei de pensar que tínhamos uma história sólida, baseada em amor e lealdade. Agora, tudo parece uma mentira. Como posso olhar para ela e não pensar no que aconteceu? Como posso viver ao lado de alguém que já me provou que consegue mentir por anos sem demonstrar um sinal sequer de arrependimento? Tenho pensado muito em sair de casa. Em dar um tempo. Talvez um tempo para entender o que realmente quero. Mas também sinto medo de tomar a decisão errada, medo de me arrepender, medo de que tudo isso tenha sido um erro do passado que eu estou deixando destruir o nosso presente. Ao mesmo tempo, me pergunto se realmente sou capaz de superar isso. Porque o perdão só funciona quando vem acompanhado da certeza de que a confiança pode ser reconstruída. E eu não sei se posso confiar nela de novo.
A única coisa que sei é que essa história me mudou. Antes dessa confissão, eu era um homem que acreditava plenamente na minha esposa. Agora, sou alguém que questiona tudo. O amor ainda existe, mas será que ele é suficiente para apagar o que aconteceu? Será que eu sou capaz de seguir em frente sem que essa dúvida me corroa para sempre? Eu ainda não tenho essa resposta. Mas sei que, independentemente do que aconteça, nada nunca mais será como antes.